torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, a gente vai trazer aqui, né, as informações do Gigante da Colina. Vamos falar sobre contratações e também sobre o jogo dificílimo que o Vasco vai ter contra a equipe de São Paulo. Jogando longe do Rio de Janeiro, o Vasco vai encarar o SP jogando no Morumbi. E o Vasco conta com a volta do Hugo Moura, né? O Hugo Moura fez uma falta danada contra a equipe do Bragantino. Eu que estive em São Januário para acompanhar Vasco e Bragantino, eu sei o que eu estou falando. O meio de campo do Vasco não existiu em questão de pegada nesse jogo contra o Bragantino. O único jogador, né, que tem um bom desarme e uma boa agressividade nesse meio de campo do Vasco, o único volante é o Hugo Moura. E fez muita falta, na minha opinião. Muitos jogadores, né, além do meio de campo, os laterais do Vasco, só cercam e não desarmam com a mesma intensidade e qualidade do Hugo Moura. Então, é um reforço que tem que ser aí bem exaltado, né? A gente tem que agradecer muito a volta do Hugo Moura, que é, para mim, o melhor volante do Vasco, o melhor volante desse elenco do Vasco. E galera, vamos começar aqui falando, né, do futebol, e também a gente vai falar sobre contratações, porque tem informações aí de Alan Lescano, e também a gente vai falar aí dos demais jogadores aí que o Vasco sondou, né? Lorenzo e Scipione, Pedro Rocha, Gabriel Bostilha. E antes de mais nada, peço aquela força, aquela colaboração, deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito e seja bem-vindo no nosso canal. Para quem não me conhece, Elias, daqui do canal do Elias Vascaíno. Então vamos começar aqui pelo futebol. Como já dei informação, Hugo Moura volta, né, cumprir suspensão no jogo da Sul-Americana e também no jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Hugo Moura agora vai jogar, né, contra a equipe do São Paulo. E é um jogo muito difícil para o Vasco, um jogo decisivo. O Vasco que está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. Mesma pontuação do Fortaleza, que é o primeiro do Z4. O Vasco precisa ganhar para continuar, né, fora do Z4 e também ficar tranquilo aí na tabela, né? O Vasco, depois desse jogo contra o São Paulo, vai ter a pausa do Mundial. E o Vasco estando fora do Z4. Vai ter um ambiente aí agradável, né, para o novo executivo do Vasco, o Admar Lopes, né, trabalhar e começar a traçar aí, né, o esquema aí, né, para o Vasco ter um bom planejamento, né, para essa janela que vai abrir no mês de julho, né? Inclusive tem uma janela perto de se fechar, que é a primeira janela, né? Que é essa janela de junho, que abriu no dia 2 e já vai fechar agora no dia 12. E no caso, Admar Lopes, junto com a diretoria do Vasco, já tem que começar a esquematizar um plano para corrigir a rota, porque nosso elenco tem muitas lacunas aí, né? Tem muita deficiência. Eu acho um erro enorme não contratar um zagueiro. O Vasco precisa, sim, na minha humilde opinião, contratar um zagueiro o mais rápido possível. E também precisa de atacantes e também mais um volante, né? E um meio de campo. E falando aqui para a gente não perder o foco do vídeo, que é o time, né, que vai enfrentar a equipe de São Paulo. Hugo Moura volta, né? Cumpriu suspensão e volta para reforçar o Vasco. Outro jogador que estava servindo a seleção, no caso sub-20, Ryan, estava na seleção desde o início do mês e voltou, no caso volta hoje, né? E vai treinar no CT Moacir Barbosa junto com o elenco principal. Ryan, né, jogou 3 jogos amistosos, 2 empates e 1 vitória, jogando pela seleção sub-20.
Inclusive a vitória teve goleada 4-0 em cima da Coreia. O Ryan teve um esquema especial, né, para conseguir, no caso. Ele jogou na segunda e, no caso, retornou ontem e vai treinar hoje normalmente com o elenco principal, né, com o time do Fernando Diniz, no CT Moacir Barbosa. Outro jogador também que serviu a seleção, Puma Rodrigues, foi relacionado para a partida onde o Uruguai perdeu de 2-0 para o Paraguai. Puma Rodrigues vai ter aí também um esquema especial. No caso, Puma jogou, foi relacionado ontem, né, na partida também, que o Uruguai jogou. E o Puma Rodrigues, no caso, não vai treinar hoje com o time do Vasco. Puma Rodrigues vai direto para São Paulo, até porque o jogo do Uruguai foi ontem, né? Então, o Puma Rodrigues vai direto da concentração do Uruguai, direto para São Paulo se concentrar junto com o elenco do Vasco. E vai ser aí também mais uma opção para o técnico Fernando Diniz. Já no caso, o Ryan é um jogador muito importante no esquema do Fernando Diniz, é um titular absoluto. Ryan vem evoluindo muito, né, com o técnico Fernando Diniz, e o próprio técnico Fernando Diniz sempre deixa bem claro que o Ryan vai evoluir mais ainda, né? Fernando Diniz está lapidando o Ryan para se tornar aí um grande jogador, né, do futebol brasileiro, ser aí uma revelação, até mesmo para o futebol mundial. E o Ryan não poderia, né, ficar de fora para essa grande partida, essa decisão que o Vasco encara o São Paulo, né, como um jogo de vida ou morte. Até porque se você conseguir pontuar, empatar ou ganhar do São Paulo no Morumbi, o Vasco aí dá um passo gigantesco para o caminho aí da tranquilidade e da paz, porque vai ter aí a pausa do Mundial, um mês, vai ter aí o executivo, né, que vai contratar jogadores, né, para reforçar o elenco, e vai ter um ambiente muito tranquilo aí para o presidente Pedro Paulo conseguir aí, junto com o Felipe também, com o executivo Admar Lopes, traçar um plano aí, né, para conseguir fazer um bom planejamento, né, para o Vasco ter uma janela interessante, uma janela que possa render aí bons frutos, né, ótimas contratações para reforçar esse elenco. E o time do Diniz, mais do mesmo, né? O Diniz vai jogar aí no 4-3-3. A tendência é que o Vasco entre em campo com Léo Jardim, Lucas Freitas, João Vitor, Piton, PH, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. De repente, pode ser que o Diniz faça alguma mudança, né? Vem aí, possa tentar fazer alguma surpresa, né? A gente nunca se sabe, até porque o Ryan está vindo de viagem, pode estar um pouco desgastado, né? O Diniz pode ter a opção aí de botar o Adson para jogar de ponta direita, até porque o Adson treinou, né, nos treinamentos aí com o elenco do Vasco, jogando na posição de ponta direita, no lugar do Ryan, né, que estava servindo a seleção. E o Adson participou de todos os treinos, né? Variação tática, treinos individuais, todos os tipos de treinamentos aí possíveis, junto com o elenco do Vasco no CT Moacir Barbosa. Então, o Adson é uma possibilidade aí de começar jogando no time do Fernando Diniz. Já no caso aí de São Paulo, né? São Paulo tem 8 desfalques, no caso. O São Paulo também não vive um bom momento, mesmo fazendo uma bela campanha na Libertadores. O técnico Zubeldia está super pressionado, né? Eu não lembro qual foi a última vez que eu ouvi falar que esse técnico do São Paulo, Zubeldia, tem a vida tranquila no São Paulo. Não, Zubeldia é muito pressionado, assim como todos os técnicos
do Vasco é pressionado, né? Porque o São Paulo é um time grande e não está em uma boa fase no Campeonato Brasileiro, apesar, né, de estar voando aí na Copa Libertadores. E o técnico Zubeldia vai ter também um reforço. O São Paulo conseguiu registrar no BID o seu novo contratado, o atacante argentino Dineno, e esse atacante vai ser relacionado para encarar o Vasco, né, para a partida contra o nosso gigante da colina. E é aí um ponto a gente pensar, né, e refletir, e também analisar que não vai ser um jogo fácil. Vai ter estreia de novo contratado, né? Vai ter estreia de reforço do São Paulo. E além do mais, o Vasco tropeçou jogando contra o Bragantino, que tinha 7 desfalques em São Januário. E o alerta tá ligado, o São Paulo tem 8. E a gente não tem nenhuma vantagem, nada disso. A gente tem que pensar e jogar com seriedade, porque mesmo o São Paulo tendo 8 desfalques aí, o São Paulo joga em casa. E o São Paulo também está levando, né, essa partida contra o Vasco como uma decisão de campeonato, até porque o São Paulo também busca essa calma, essa tranquilidade aí, nessa pausa que vai vir do Mundial. Então é muito importante o Vasco jogar com seriedade, ir para cima e conseguir o resultado, né, jogar como um time gigante que é, né, e buscar o resultado contra o São Paulo, trazer aí pontos de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro. E agora a gente vai pular aqui, né, deixando aqui um pouco o futebol de lado. Amanhã a gente vai trazer também todas as informações relacionadas ao jogo São Paulo e Vasco, escalação, possíveis desfalques, tudo aí, né? E agora a gente vai para contratações. Vamos falar aqui do jogador Alan Lescano, que é o argentino que foi oferecido para o Vasco, né? O Argentino Júnior, no caso, né, um empresário da Alan Lescano, do Argentino Júnior, ofereceu Alan Lescano para o Vasco por cerca de 2 milhões de reais. 2 milhões de euros, quer dizer, perdão. Só que o Vasco ainda não deu resposta. Foi apenas aí uma jogada do seu empresário, né, Alan Lescano, para botar o jogador aqui, né, no futebol brasileiro. E no caso, Alan Lescano, né, avaliado em 6 milhões de euros no Transfermarkt, atacante que tem 75 jogos pela equipe do Argentino Júnior, 15 gols e 8 assistências, ótimos números, né? Joga como meia, meia ofensivo, meia direita, meia esquerda, ponta direita, centroavante. É um ótimo jogador, um jovem promissor, né, de 23 anos, que o Vasco com certeza, né, ficou interessado pelo oferecimento do seu empresário, né, para trazer aí o jogador aqui para o Brasil, né, para o Vasco, por cerca de 2 milhões de euros, por 50% dos direitos. O que eu quero dizer com isso, né, é um ótimo jogador, um jovem promissor, um atacante de muita qualidade do Argentino Júnior. O que eu quero dizer com isso é que saiu outra informação do jornalista Nicola, que o Palmeiras, né, desistiu da contratação de Alan Lescano. E nessa informação do Nicola, o Palmeiras desistiu porque o atacante estava sendo... O empresário, né, pediu, no caso, 40 milhões de reais por cerca de 50% dos direitos do Alan Lescano, e o Palmeiras desistiu aí da contratação, achou um valor muito alto. E assim, eu vou deixar aqui minha opinião, né? O jogador foi oferecido para o Vasco por 2 milhões de euros, né, por 50% dos direitos. Essa é uma outra informação que eu trouxe aqui no canal, né? E agora a gente já ouve dizer que o Palmeiras recusou porque o empresário do jogador pediu cerca de 40 milhões por 50% dos direitos. Então a gente vê aí muitas informações
E com certeza tem fake news, tem uma informação, no caso, mentirosa, né? Porque como um jogador foi oferecido para o Vasco por 2 milhões de euros, no caso por 50% dos direitos, e depois foi oferecido para o Palmeiras aí, né? Por 40 milhões de reais, né? Que é mais ou menos aí o valor que ele está avaliado no Transfermarkt, né? 6 milhões de euros. Então, é muito complicado. A gente aqui não tem como nem querer falar nada, né? E também nem sonhar, até mesmo se essa notícia que o Jorge Nicola deu for uma notícia verdadeira. Se o Palmeiras saiu da jogada, né? Não quis aí contratar Alan Lescano, desistiu, porque pediram 40 milhões por 50% dos direitos, aonde que o Vasco vai ter condição de pagar esse valor. A gente também não sabe dizer se essa fonte aí do Nicola é verídica, né? É um jornalista respeitado, mas também é um ser humano, pode cometer aí um equívoco, né? Assim como todo mundo comete, eu aqui também cometo, também erro muito. Mas acho que essa informação aí é mentirosa. 40 milhões de reais por 50% dos direitos, sendo que teve uma outra informação, que o jogador foi oferecido para o Vasco por 2 milhões de euros, por 50% de seus direitos. 2 milhões de euros aí vai dar aí mais de 12 milhões, né, nessa faixa aí, 12 a 15 milhões aí, né, de reais. Jogador muito abaixo do que é avaliado no Transfermarkt, né? Foi oferecido aí por menos da metade do preço, porque seria avaliado em 6 milhões de euros no Transfermarkt. Como que ele foi oferecido por 2 milhões de euros para o Vasco, né? O certo seria ser oferecido a 3 milhões de euros, que daria aí cerca de 18 milhões aí, né, de reais. No caso, se você tirar 6 milhões, no caso 2 milhões, vai dar em torno de 12 milhões de reais. Então, é outra informação também que a gente não sabe se é verídica, mas está mais para ser uma informação fake, né? Não lembro a fonte dessa informação. Peço até desculpa, né, porque eu tinha trago essa informação logo quando eu falei do jogador argentino aqui no meu canal. E agora vem essa informação aí, que a Leila vetou. A Leila desistiu de contratar Alan Lescano junto ao Argentino Júnior, né, por 40 milhões de reais aí, né? Mais de 6 milhões de euros, traduzindo aí, né, para reais, 40 milhões aí de reais. O Alan Lescano foi oferecido aí para o Palmeiras. Então, se realmente o Argentino Júnior e no caso, o empresário do jogador Alan Lescano do Argentino Júnior for oferecido por esse valor aí, já fica muito complicado trazer ele aqui para o Vasco, que é um valor aí irrisório. Outro jogador também, né, o Lorenzo e Scipione, foi oferecido também, né, no caso, para o Vasco, né? Mas ainda não tem nenhuma resposta da diretoria do Vasco, né? E é um jogador interessante, um meio de campo, e o Vasco está de olho aí nesses jogadores, né? Jovens promessas aí do futebol argentino. E a gente tem o Esforza, né, que poderia aí entrar nessa jogada aí como moeda de troca. O Esforza, que não vem sendo aí utilizado pelo técnico Fernando Diniz, né? O Juan Esforza acho que só jogou um jogo pelo Vasco. Poderia, né, servir aí para o Vasco como moeda de troca, dando aí mais um valor, né, em dinheiro, para tentar trazer, né, principalmente esse Alan Lescano, que é um ótimo meia. Agora, com a saída do Paê, o Vasco vai precisar de um meio de campo para estar, né, repondo a saída aí do Paê, que abre também um valor considerável na folha salarial. Então, o Esforza aí é um dos trunfos que o Vasco pode usar aí, né, na negociação,
tanto com o Argentino Júnior por Alan Lescano e também com o Tigres da Argentina pelo Lorenzo Scipione. Outro jogador também que o Vasco tem interesse é Gabriel, do Operário, né? Gabriel é um ótimo meio de campo, se destacou muito nos jogos aí da Copa do Brasil contra o Vasco, né? Na terceira fase. É outro jogador que o Vasco tem interesse. Outro jogador também, destaque da Série B, é o Pedro Rocha. Outro jogador que a diretoria do Vasco tem interesse, né? Pedro Rocha é um dos artilheiros aí da Série B. E é isso, torcedor. Agora a gente tem que aguardar, porque vai vir aí muitas especulações de jogadores oferecidos. E a gente tem que aguardar Admar Lopes aí, né? Começar a traçar aí o planejamento do Vasco para essa janela, para a temporada, né? Como é que vai ser o esquema de contratações, se vai atrás de jogadores, jogadores aí para chegar de graça, né? Jogadores aí fim de contrato, ou se vai atrás de jogadores aí para fazer investimentos, para gastar aí dinheiro, né? No futebol. E assim a gente não pode nem afirmar nada, né? É só aguardar para ver aí como vai ser traçado aí, né? Planejamento e como é que vai ser aí a estrutura, né? Com o novo diretor de futebol, Admar Lopes. E é isso, torcedor. Nosso vídeo está chegando ao final e eu venho aqui agradecer por você ter assistido até o final. Não esquece de deixar aquele joinha e tamo junto aí, fica com Deus. Saudação vascaína.